Jesus, irmão, no capítulo 5 de João, ele tira a improdutividade da vida de um homem. 38 anos, no mesmo lugar, esperando uma mesma coisa, mas só que os seus iguais não o ajudavam. Irmãos, a pior ambiência para se estar é onde predomina o egoísmo. Eu vou repetir para você: a pior ambiência para se estar é onde predomina o egoísmo. Eu primeiro. Vou botar esse aleijadinho lá, nada. E o texto diz que corria sempre alguém à frente dele. Em uma certa ocasião, pregando, eu falei: gente, por que não se ajuntaram e mergulharam todo mundo junto? Porque Deus, Ele observa a unidade. Amém, meus irmãos? Deus observa a unidade. Vamos pular juntos. Vamos ver o que vai dar. O milagre de Deus não é só para um, é para todos. Então o sal é aquilo que tira a improdutividade. Amém? E para eu finalizar, o que provoca a honra? A honra, ela provoca um propósito. Quando Deus te honra, Ele está provocando um propósito na tua vida e através da sua vida. Quando aquelas pessoas chamaram Eliseu, apresentaram aquela situação fatídica a ele, eles estavam honrando, porque ali Deus tinha um propósito. Santo Deus! Deus quer marcar a terra com a sua presença. Deus quer marcar a terra com milagres. Deus quer marcar a terra com soluções. E os agentes dessa solução somos nós, irmãos. Amém, querido? Parece que você não está vendo, amém, irmãos? Ah, mas eu sou pequenininho. É essa gente que Deus usa. Mas eu não estou enxergando possibilidade. Olha com os olhos de Deus. Não dá para ver nada. Deus tem te chamado de luz nesse mundo. O que provoca a honra? Propósito. Deus provoca honra fazendo, produzindo propósito. Amém? Quando Ruth, queridos, ela é honrada dentro da fazenda de Boaz, Deus estava provocando um propósito. Você que é a nora de Noemi, nós temos ouvido a teu respeito o que tu fizeste à tua sogra, aqui nas minhas palavras. E ela deixa de pegar o resto, e Boaz fala: ó, vai ali e separa o que você precisa. A honra começou a chegar. No capítulo 3, o Boaz, o príncipe rico, vê Ruth deitada nos seus pés, mas não toca, porque quem é honrado, Deus não desonra. Amém, queridos? Sabe por que ela não foi desonrada? Porque ela foi debaixo de uma direção. Sua sogra falou para ela: olha, faça isso, isso e isso. E aquela honra provocou um propósito, aonde surgiu a casa de Davi. E da casa de Davi surgiu Jesus. E de Jesus surgiu nós. Eu aplaudi a Jesus porque Ele está aqui. Um propósito de Deus. Queridos, a honra provoca. O que a honra provoca? Um clamor. O povo daquela cidade clamou a Eliseu, o reconhecendo como homem de Deus, clamou a Eliseu. Quando você abre a sua Bíblia no capítulo 7 de Lucas, no verso 1 ao 10, você vê um clamor por parte do centurião romano. E aquele clamor provocou um propósito. Santo Deus! Amém, queridos? O que a honra faz?
Hein, queridos? O que a honra provoca? A honra provoca lugares limpos. Aonde tem alguém honrado por Deus, o lugar está limpo. Aonde tem gente honrada por Deus, o lugar é santificado. Aonde tem gente honrada por Deus, o diabo não entra. Capítulo 5, 3, verso 5 de Josué. Olha o que diz. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. A honra provoca lugar limpo. Santo Deus. Aleluia. Aonde o diabo está, Deus não está. Mas aonde o diabo está e Deus chega, ele tem que sair. Aleluia. A terra prometida estava cheia de demônios. Mas quando o povo de Deus começou a pisar ali, aquilo começou a mudar. Amém, meus irmãos? Santo Deus. E finalizando mesmo, para quem é a honra? A honra é para quem cuida do seu semelhante. Você está cuidando do seu semelhante? Eliseu cuidou. Quando ele joga aquele sal naquele pires puro, limpo, virgem, quando ele joga o sal nas águas, ele estava cuidando da população daquela terra. Para quem é a honra? É para quem cuida de seu semelhante. Glória a Jesus. Ruth cuidou da sua sogra. Amém? Davi cuidou daquele egípcio. Lá no capítulo 30, no primeiro livro de Samuel, ele cuida do egípcio. E logo depois ele foi honrado com a direção que ele precisava. Lembre-se de uma coisa: quando Deus te dá uma direção, isso é uma honra. Porque na direção de Deus tem segurança. Na direção de Deus tem resultado. Na direção de Deus tem honra. Amém? Deus, glória a Jesus. Para quem é a honra? A honra é para quem depende de Deus. A honra é para quem depende de Deus. Você vê, José, não há um minuto na vida daquele moço que ele não estava dependendo de Deus. Olha o que diz o capítulo 41 de Gênesis, verso 16. E respondeu José a Faraó. Ele está saindo de uma condição de presidiário para se tornar governador do Egito. A gente tem algo aqui próximo da nossa era, né? Nelson Mandela. Ele sai de uma condição de presidiário, 27 anos preso. A cela que ele estava, segundo algumas pessoas falam, ele era muito grande, alto. Ele tinha que ficar encolhido dentro daquela cela. E depois de 27 anos preso, ele se tornou um marco na sua terra e para a história da humanidade. A honra é para quem depende de Deus. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Deus tem resposta de paz para a tua vida. Amém, meus irmãos? Todas as vezes que Deus dá uma resposta, dentro dessa resposta tem paz. Ele dá uma resposta para o povo de Jericó, e dentro daquela resposta tinha paz. Eles agora podiam tirar a água daquele rio e levar para suas famílias. Eles agora podiam se banhar com as águas daquele rio. Eles agora podiam regar a sua roça com a água daquele rio. Ela produz paz. A honra é para quem depende de Deus. A honra também é para quem está disponível em situações extraordinárias. Você pode repetir comigo: a honra é para quem está disponível em situações extraordinárias. Porque muitas vezes, irmãos, o ser humano, ele olha para as situações extraordinárias a partir da sua visão, a partir do seu egoísmo. Mas quando nós olhamos para as situações extraordinárias, à luz daquilo que Deus quer fazer e tem como propósito, as coisas acontecem e Deus traz honra para cada um de nós. A honra é para quem está disponível em situações extraordinárias. Há um texto bíblico, queridos, que eu gosto muito. Êxodo capítulo 2, do verso
Ali é Miriam disponível para um assunto extraordinário. E a disponibilidade dela era tão real que a sua mãe também se disponibiliza na segunda fase daquela situação. Sua mãe pega o menino e bota dentro do rio. E num primeiro momento passa-nos a impressão que ela queria cuidar, mas não sabia como fazer. Que ela queria cuidar, mas ela era açoitada pelo fim, açoitada pelas consequências que podiam acontecer a partir do momento que ela colocasse seu filho dentro do rio. Mas a honra, irmãos, é para quem está disponível em situações extraordinárias. Essa situação em Jericó era uma situação extraordinária. Ninguém conseguiu melhorar aquelas águas. O governo de Jericó não conseguiu, mas o Deus que governa toda a terra sempre pode. A honra é para quem está disponível em situações extraordinárias. E Miriam olha de longe depois que o menino é colocado dentro do rio Nilo. E quando ela vê que o menino chega perto da princesa, a filha do homem que estava assassinando todas as crianças, era Deus mostrando a sua soberania sobre o coração humano. Ela se aproxima e ela dá uma sugestão à princesa que já estava enamorada por aquela criança. Me permita aqui usar essas palavras. Ela já tinha identificado que o menino era hebreu. Era Deus mostrando que Ele tem o controle de tudo, que ninguém muda o que Ele determina. A Bíblia chega a dizer que operando o Senhor, ninguém pode impedir. E ela se aproxima e fala: a senhora quer que eu vá entre as hebreias e traga de lá uma ama? Olha, irmão, se você quer alguma coisa de alguém ou de Deus, se apresente como servo. Amém? Uma certa ocasião uma pessoa virou para mim e falou assim: ô Robson, por não? Dá para você arrumar um trabalho lá onde você trabalha? Nunca tinha trabalhado. E prosseguiu dizendo: só no escritório. Nunca tinha trabalhado. É aquilo que o nosso profeta popular chamado Romário fala, né? Chegou agora, já quer sentar na janela. Chegue como servo e Deus vai te dar autoridade para governar. Chegue como servo e Deus vai te abençoar. A honra é para quem está disponível em situações extraordinárias. E a princesa imediatamente aceita a sugestão de uma escrava, dizendo que ia trazer uma estranha para cuidar daquele menino que tanto ela gostou. A situação foi tão bem feita que aquele menino cresceu dentro do palácio sem que ninguém arranhasse um fio de cabelo dele. Porque Deus faz. Deus faz. Deus faz e ninguém desfaz. 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 A honra é para quem constrói histórias inesquecíveis. Deus tem uma história inesquecível para construir através da tua vida. Você não veio aqui para as pessoas escreverem uma história para você. Você veio aqui para escrever a história que Deus já tem colocado no teu coração. Amém? A história de Mardoqueu não passou. A história de Eliseu não acabou. A gente está aprendendo com ele. A história da mulher cananeia, aquela estrangeira, não passou. Está viva até o dia de hoje. E a minha oração é que a tua história não passe, mas que seja aproveitada as outras gerações que vierem depois de nós, se o Senhor assim não voltar. Amém, meus irmãos? Espero que essa palavra tenha edificado a tua vida. Eu trouxe 2 livros meus. Eu tenho 6 livros publicados. Este aqui é As Regras de Ouro do Recomeço.
é baseado na parábola do filho pródigo. Amém? Se você desejar ficar, R$30. Esse aqui é a resiliência da cruz, baseado em João, capítulo 12, verso 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O que é resiliência? Pega um elástico e vai puxando. Não rebenta tão fácil. Muitas vezes nós somos esticados dentro de uma situação, mas o Senhor está dizendo que Ele não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder e autoridade. Ele tem te dado resiliência. Então cada um livro desse é R$30. Se você comprar, você ajuda o meu ministério e contribui para o seu crescimento espiritual, porque todos os dois são baseados na palavra de Deus. Eu quero com isso agradecer a minha oportunidade, e foi um prazer estar aqui junto com os irmãos, conhecê-los, me aproximar.